Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Dá para abrir a boca e dar um glória a Deus? Para mim é motivo de alegria. Fábio, você pode me dar um pouco de retorno aqui? Não estou me ouvindo. Obrigado. De grande alegria de estarmos aqui essa noite para fazer uso da palavra do Senhor. E eu vim no dia certo. Mês de julho é o mês do meu aniversário, então eu cheguei no dia certo. Deus é fiel. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Rogério. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. E para mim é um privilégio de estarmos aqui essa noite para fazer uso da palavra do Senhor. Amém? Quem trouxe Bíblia? Lucas capítulo 5. Me acompanharam também da pastora Micaela, minha esposa. Que Deus abençoe. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Quem achou pode dizer amém? Amém. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais. Repita comigo: então fizeram sinais. Não, mais uma vez. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, a partir de hoje será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Repita comigo: deixando tudo, o seguiram. Podem sentar em nome de Jesus. Pode aumentar um pouquinho o fundo. Esse texto é um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu falar sobre a pesca maravilhosa? É bem verdade que Lucas escreve esse terceiro evangelho sinótico no ano 86, e a etimologia exegética do seu nome significa o iluminado. Lucas escreve também o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que ambas as obras foram destinadas a Teófilo, que foi um homem que ajudou na divulgação destes livros. É bem verdade que o evangelho de Lucas é dividido em três partes. A primeira parte, o ministério de João Batista. A segunda parte, o ministério terreno de Jesus. E a terceira parte, a vida da igreja após a ascensão de Cristo. O evangelho de Lucas tem as suas particularidades biográficas, como a parábola do bom samaritano,
a parábola do filho pródigo e o milagre da viúva de Naim. É bem verdade que Lucas está narrando que Jesus chega no vale de Genezaré e ele começa a pregar a palavra. É bem verdade que a multidão estava ali cercando a Jesus, e eu classifico aquela multidão em 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos seguidores, que apenas seguiam a Jesus pelos seus feitos, pelos seus milagres, por tudo aquilo que ele realizava. O segundo grupo era o grupo dos fariseus, que iam procurar falhas em Jesus. E o terceiro grupo era aquele grupo que ia em busca de um milagre. E é bem verdade que no culto em que Jesus estava, a multidão estava apertando, porque o povo aqui, como o texto vai dizer, a multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. E esse culto é um diferencial, porque hoje em dia as pessoas não querem mais cultos para ouvir a palavra de Deus. A multidão está acostumada a cultos neopentecostais: vassoura do amor, rosa ungida, receba seu milagre, culto da profecia. Mas aqui esse público era diferente, porque o público estava apertando a Jesus a fim de ouvir a palavra. E é bem verdade que nos cultos de hoje as pessoas estão tendo tempo para tudo nas reuniões. É tempo para coreografia, é tempo para dança, é tempo para louvar. Mas quando chega na hora da palavra, o horário está escasso. Mas Jesus certa feita estava pregando sobre o sólido alicerce, e ele disse que todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, assemelha-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre areia, que veio o vento, veio a tempestade e a derribou. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir um vento que for, a igreja alicerçada na palavra não cai, não é derribada. O Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. João 17, 17, santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nesta noite, naquele culto em que Jesus estava pregando, não era qualquer público, era o público que queria ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no lago de Genezaré. É bem verdade que Jesus já fez muitos feitos nesse lago, mas a multidão apertava Jesus a ponto dele não conseguir ficar naquele ambiente, e ele avista 2 barcos. Repita comigo: 2 barcos. Jesus avistando esses 2 barcos, era um barco daquele de Simão Pedro, e ele passou a noite inteira pescando e nada apanhou. Uma pesca frustrada. Ele, quem sabe, Pedro vivia da pesca. Para ele era um dia frustrante. Era um dia que ele estava decepcionado, porque foi para o mar lançar a rede a noite toda e nada pescou. Imagina Jesus chegando e escolhe logo o barco de Pedro para servir como altar, para ele pregar a palavra para aquela multidão. Aquilo tinha um propósito, porque Jesus até permitiu chegar no barco de Pedro em uma pesca frustrada, porque até quem sabe, se Pedro tivesse pego uma grande quantidade de peixe, não teria a oportunidade de Jesus entrar no barco dele. Eu vou repetir: quem sabe que se Pedro tivesse um dia de pesca bem sucedida, Jesus não teria a oportunidade de entrar no barco dele.
É por isso que muitas das vezes Jesus permite algumas perdas na nossa vida. Ele permite algo acontecer para que você venha esvaziar o barco para poder ele entrar. Porque nós nos enchemos de tantas coisas deste mundo, nós enchemos o nosso barco de tantas outras coisas, e Jesus fica do lado de fora. Onde está Jesus na sua embarcação? Porque lembrar de Jesus na hora do culto é fácil. Lembrar de Jesus no momento da adoração é fácil. Mas Ele quer ser o capitão da sua embarcação. Você estando aqui, Ele direciona a sua vida. Você estando em casa, Ele direciona a sua vida. Você estando no trabalho, Ele é o capitão da sua vida. Em qualquer lugar que você esteja, deixe Jesus entrar no seu barco. E foi necessário um dia de frustração para Pedro. Foi necessário um momento difícil para poder Jesus entrar. E é interessante nesse texto que Pedro, mesmo numa pesca frustrada, ele empresta o barco para Jesus. Quem sabe alguns pescadores já estavam dizendo: você não se cansou a noite toda? Não apanhamos nada. Mas Jesus entra no barco de Pedro para mudar a vida dele. E Jesus começa a pregar para aquela multidão. Prega para a multidão e prega para Pedro que está perto dele. Quem sabe você vai ver no texto Pedro não pedindo nada para Jesus. Ele só estava ali para ouvir a palavra. Ele precisava de levar o sustento. Ele precisava levar algo para casa. Mas ele só para ouvir Jesus pregar. Por quê? Porque Pedro entendia. A mensagem de Jesus estava tão boa. É que nem a mensagem do pastor Rogério. Você passa 3 dias ouvindo ele pregar e você nunca cansa. E ele não pede nada a Jesus. Jesus prega e depois diz: Pedro, tire seu barco da terra. Quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus fala é: tire o seu barco da terra. Jesus entrou, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro é: tire o seu barco da terra. Olhe para teu irmão e diga assim para ele: tira o teu barco da terra. Quando Jesus não estava, Pedro teve uma pesca frustrada. Perdeu um dia de trabalho. Jesus entrou para pregar no barco de Pedro, mas a primeira coisa que Jesus falou foi: Pedro, tire o barco da terra. Porque tem coisas que Jesus vai fazer na minha e na sua vida esse ano. Não é pela força do seu braço. Vai ter milagres que você vai viver somente tendo Jesus no seu barco. Porque você tentou o tempo todo sem Jesus, nada você apanhou, nada funcionou, nada deu certo. Mas a partir de hoje é Jesus entrando no barco e dizendo: afaste o seu barco da terra. Enquanto você estiver com o pensamento na terra, as coisas vão continuar dando errado para você. Mas quando você deixar Jesus entrar no barco e afastar da terra, se prepara para viver milagres como nunca você viveu antes. Pedro ouve Jesus pregar. E depois da pregação, ele diz: Pedro, vamos para o mar alto. Agora você vai lançar a rede. Você imaginou Pedro, depois de uma pesca frustrada, limpando a rede? Porque ele entendia o seguinte: hoje não deu certo, mas eu vou limpar
o meu instrumento de trabalho para amanhã eu pegar peixe. Quem sabe hoje deu errado, mas eu não posso deixar minha ferramenta de trabalho suja, porque amanhã eu preciso trabalhar novamente. É interessante que mesmo tendo uma pesca frustrada, ele se preocupa em limpar a sua ferramenta de trabalho. Jesus chega, entra no barco e diz: Pedro, depois do sermão, depois da pregação, pode lançar a rede. Ele diz: Senhor, tentamos a noite toda e nada apanhamos. Mas agora é diferente, Pedro, porque outrora você estava pescando sem Jesus. Outrora você estava tentando fazer as coisas com a força do seu braço. Outrora você estava tentando pescar, apanhar algo com a sua própria vontade. Mas agora, Pedro, você vai lançar, porque eu estou te mandando lançar a rede. Agora olha o que Pedro vai dizer: Senhor, segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. Segundo a sua palavra. Isso aqui é forte demais, né? Eu lançarei a rede. Porque Pedro entendia que depois de ouvir Jesus pregar, a noite toda ele tentou com a força do seu braço e nada apanhou. Mas agora não é mais com a palavra dele, não é mais com a direção dele. Porque depois que você ouve Jesus pregar, a palavra te dá direcionamento para viver milagre. Porque tem pessoas que pensam que lançando a rede de qualquer jeito. Não, você vai lançar a rede segundo a palavra do Senhor. Esse ano, o que você for fazer, faça de acordo com a palavra. A rede que você for lançar, seja lá na sua empresa, no seu negócio, eu não sei o que você está pretendendo para esse ano, mas faça na direção do Senhor. Aí o texto diz assim: Pedro lança a rede e pega uma grande quantidade de peixe. Mas o texto diz assim: e colheu uma grande quantidade de peixe. E Pedro começa a fazer sinais para os seus amigos virem ajudá-lo. Os amigos de Pedro vêm, encheram a embarcação a ponto de ir a pique. Aí ele diz para Jesus: Senhor, afasta de mim que sou pecador. Ele estava dizendo: Senhor, eu não sou digno de o Senhor estar aqui perto de mim. O interessante é que Jesus poderia chamar Pedro antes de ter a pesca. Jesus poderia falar: vem, Simão, segue-me, antes de ter a pesca e ir embora. Mas Jesus subiu no barco, pregou para Pedro, fez ele ter uma melhor pesca de toda a sua vida, para depois dizer: segue-me. Aqui que eu quero pregar. Porque barco vazio é fácil deixar Jesus entrar. Mas Pedro mostrou que depois da palavra, com barco cheio, nós lemos aqui no texto, e deixando tudo, seguiu a Jesus. Você está disposto a deixar tudo por amor a Jesus? Porque na pesca frustrada, Pedro deixou Jesus entrar.
Era a profissão dele, ele poderia ser: Senhor Jesus, não posso ir agora não. Vou vender o peixe e depois eu te procuro. Mas depois de ouvir Jesus pregar, peixe para Pedro não significa mais nada. Você está entendendo? Peixe para Pedro não significa mais nada. Porque a partir de agora ele quer andar com Jesus. Porque muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus, que amamos a Jesus, mas quando Ele pede algo a você, você não dá, você não entrega. Pedro abriu mão de peixe, de tudo, para seguir a Jesus. E o que é que eu estou renunciando? O que é que eu estou deixando para que esse ano seja o melhor ano da minha vida? Um dia eu vi a irmã falando lá na igreja, dizendo: a gente fala que ama Jesus, mas nós somos hipócritas, falso. E eu tomei um susto. E ela falou: porque quando é no relacionamento, você faz tudo pelo marido, faz tudo pela mulher, faz tudo no namoro, mas se Jesus pedir algo, você não faz. Que amor é esse? Pedro, na pesca frustrada, deixou Jesus entrar, mas também quando o barco estava cheio, permaneceu com Jesus. Quando está tudo bem, a gente esquece do mestre. Quando está tudo bem, nós procuramos tantas outras coisas para fazer. Mas esse ano que seja um ano diferente na minha e na sua vida. Que esse ano você priorize ao Senhor. Estando tudo bem, eu estou com Cristo. O barco está cheio, eu estou com Cristo. O barco está transbordando, eu estou com Cristo. Não nega Jesus por nada. Certa feita Jesus está comendo e pregando para alguns pecadores e publicanos. De repente alguns doutores da lei vieram indagar. Você está vendo, ele come com pecadores. Jesus conta três parábolas para eles. A parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus está dizendo: a parábola da ovelha perdida é aquela que se perdeu lá fora, a ovelha se perdeu no campo, o pastor foi buscar. A dracma perdida, que mulher perdeu dentro da casa, ela varre com diligência, acende a luz, e aqueles que se perderam dentro de casa. Mas existe a terceira classe que Jesus prega. Qual é? A do filho pródigo, que tem tudo na casa do pai, pede parte da herança e vai embora. Mas só que você não vai ver o pai atrás dele. A ovelha o pastor vai, a dracma a mulher procura, mas o filho pródigo, não. Jesus deixa perder tudo para poder ele voltar. E você vai ver que ambos receberam parte da herança, os dois filhos. O mais velho permaneceu. Por quê? Para ele tanto faz ter herança ou não, ter bens ou não. O importante para ele é estar na casa do pai. Mas o mais novo: eu quero sair, eu quero abandonar. Saiu, perdeu tudo, mas não perdeu o caminho de voltar para a casa do pai. Que nessa noite você tenha consciência, o ano só está começando. Não deixe Jesus sair do seu barco, porque ele não vai te perder para ninguém. Porque tem pessoas que, para ele trazer de volta, vai ter um pastor que vai pregar. Para achar o perdido dentro da casa, vai achar alguém para pregar. Mas vai ter gente que Jesus vai permitir perder tudo para voltar para os caminhos na casa do Pai. Pedro mostrou que
No momento ruim Jesus entrou, mas também no momento bom, eu não abandono Jesus por nada, eu vou segui-lo. E porque ele colheu essa grande quantidade de peixe, ele oferta o seu barco para Jesus pregar. Você quer colher algo esse ano? E o que você tem ofertado para o Senhor esse ano? Estamos como plateias na igreja. Hoje em dia anteontem eu vi um pastor falando que nossos cultos deixaram de ser cultos espirituais para ser cultos sociais. Não tem mais presença de Deus, não tem mais Espírito Santo. As coisas têm que ser bonitinhas e agradáveis para você sair daqui como se estivesse em um cinema, estivesse numa peça de teatro, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas Jesus está do lado de fora, e Ele está querendo entrar nas igrejas nesses últimos tempos, para consertar muita coisa que precisa ser consertado, para entrar no barco outra vez, porque você sabe que há muito tempo você deixou Jesus sair, e Ele precisa voltar para a sua vida e ser o centro. Esse ano será um ano de prosperidade, um ano de vitória, mas o que você está ofertando para Deus esse ano? Pedro ofertou o barco e deixou os peixes lá e caiu fora. O que é que você veio ofertar aqui essa noite? O que você trouxe para Deus essa noite? Quero que por um minuto você feche seus olhos. Eu vim aqui com uma mensagem pastoral hoje. O que é que você trouxe para Jesus hoje? Eu vim com a expectativa de tantas outras coisas, mas aqui é um culto, é lugar de você prestar sua melhor adoração. O que você trouxe para Jesus essa noite? Quer colher como Pedro colheu? Entrega o barco. Quer colher como Pedro colheu? Entregue o barco. Deixa ele guiar a sua vida, deixa ele direcionar a sua vida, deixa ele ser o capitão da sua vida. Quer viver o que ninguém nunca viveu? Faça algo diferente para ele essa noite. Você lembra de Bartimeu? Bartimeu está cego, Jesus está passando, está todo mundo dizendo Nazareno está passando, Nazareno. Bartimeu, mesmo estando cego, mudou a adoração. Ele abre a boca e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que aquilo fez Jesus parar, porque ele chamou a atenção de Jesus. Chama a atenção dele aqui essa noite. Abre a sua boca para glorificar a ele aqui essa noite. Chame a atenção de Jesus para a sua vida, para os seus negócios, para a sua casa, para este ano, para você colher o que você nunca colheu, para você viver o que você nunca viveu. Mas é preciso entregar o barco para Jesus. Muitas das vezes você quer ser o capitão da sua própria embarcação, você quer tomar direções próprias, atitudes próprias, mas Jesus está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu te direcionar, deixa eu te capacitar, porque a partir de hoje você viverá milagres, viverá coisas grandes, coisas que você nunca pensou em viver. É só deixar Jesus entrar no barco. Eu analisei esse texto
Eu falei: Jesus não chama Pedro na escassez. Entra no barco, prega para ele no barco. Depois de ouvir a palavra, enche o barco e diz: segue-me. Com o barco cheio aqui, muita gente não ia. Com o barco cheio, muita gente desistia no meio do caminho. Com o barco cheio, voltava atrás. Mas Pedro foi experimentado. Quantos já voltaram atrás com o barco cheio? Visaram somente lucros, dinheiro, fama e abandonaram a Jesus. Mas quando o barco estava vazio, eu quero Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Jesus vai, abençoa, prospera e deixa a presença de lado. Há quanto tempo tem que você já não é mais o de antes? Porque você já tirou Jesus de dentro da sua embarcação há muito tempo. Mas a palavra que Pedro ouviu deu ele direcionamento para viver milagres. Deixe Jesus ser o direcionador da sua vida. Quando o barco enche, Pedro não fala nada, só dá sinais para os amigos dele virem. Olhe para seu irmão, diga para ele: Pedro não disse nada, fez sinais. Fala mais alto, diga: fez sinais. Se prepara, que esse ano o que Deus vai fazer na tua vida, você não vai dizer nada, mas haverá sinais da prosperidade, da bênção, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Fique de pé comigo, por favor. Mas para viver isso, tem que deixar Jesus entrar no barco. Baixinho. Eu quero orar por você que precisa que Jesus entre no seu barco com urgência. Pastor, eu vim aqui e assim como Pedro, depois de ouvir a palavra, teve um direcionamento de milagre. Eu quero orar por sua vida. Você tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda e quer aceitar Jesus hoje, essa noite? Quer deixar Jesus entrar no barco? Levanta a mão que eu quero te conhecer, quero orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo hoje? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém que quer reconciliar? Você, vem cá, varão. Já tem uma vida ali para Jesus. Cadê a segunda vida? Deixe Jesus entrar no seu barco. Deixe Jesus entrar no seu barco. Porque depois que Jesus entrar no seu barco, se prepara. Você vai viver o que nunca ninguém viveu antes. Você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Cadê você? Eu quero te conhecer. Pastor, tem tempo já que Jesus saiu do meu barco. Estou tomando atitudes próprias. Estou sem direção. Vem cá que eu quero orar por você. Eu preciso de um direcionamento de Deus para a minha vida esse ano. Eu quero orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Estenda as mãos para cá. Como é seu nome, meu querido? Wadson. O Wadson está aqui voltando para Jesus hoje. Foi a melhor escolha, Wadson, que você fez de toda a sua vida. Porque você sabe que
O barco sem Jesus vai sem direção, vai sem rumo. E chega uma hora que, se a gente vacilar, o barco afunda, é ou não é? Mas você tomou uma atitude hoje e Jesus começa a restaurar na sua vida tudo que estava bagunçado, tudo que estava quebrado, tudo que estava fora do lugar. Ele restaura na sua vida. E Ele está tocando nas suas emoções hoje, tocando nos seus sentimentos, restaurando a sua vida. E não se preocupe não, que a partir de hoje é Ele que guia a sua vida, é Ele que te direciona, é Ele que te capacita para fazer você viver coisas grandes. Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda as mãos. Graças te dou, meu Senhor amado, por tudo, meu Pai. Está aqui o teu filho, meu Pai, que está reconciliando, meu Pai, contigo, voltando para os teus caminhos, ó Deus. Abençoe a vida dele, meu Pai, de forma poderosa. Ó Pai, conserte o que está bagunçado. Ó Pai, o teu filho chegou aqui reconhecendo que somente o Senhor para mudar, para restaurar, para colocar a casa em ordem. Abençoa a vida do Adson, ó Pai. Ser com ele é o que eu te peço, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. E a igreja diz? E a igreja diz? Quantos podem aplaudir a Jesus? Para você viver esse ano, um ano de milagre, é somente uma coisa: entregar o barco para Jesus. Um dia eu estava conversando com o pastor Rogério e algo me marcou. Isso ficou gravado em mim. E eu, preocupado com algo, conversei com ele e ele falou comigo. Eu falei: pastor, qual é a garantia que eu vou ter? Ele olhou para mim e falou: meu filho, a sua garantia é Jesus. Você sabe o que é isso? É viver milagre. Com barco vazio, Jesus entra. E com barco cheio, a gente segue com Ele. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o nome de Jesus. Pastor Rogério.